Chama a julgamento o agravo regimental na reclamação 2433, de que é relator o ministro César Peluso. Agravante Neide Caríquio e agravado o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Interessado município de Campinas. Senhor presidente, é uma decisão denegatória de pedido de sequestro, em que eu liguei seguimento. Cheguei a proceder da reclamação, porque se trata de ordens cronológicas de tribunais diversos. Seu relatório, senhor presidente, e também o voto. Não estou negando provimento agravo. Tribunais diversos. Sequestro com ordens diversas, de tribunais diversos. Diversos. Como é que é? Preterição, mas em tribunais diversos. Então foi negado o sequestro porque não há preterição. Uma ordem de um tribunal, outra ordem de outro tribunal. Estou negando provimento. Nega provimento. Agora, interessante que aqui a agravante é reclamante? O município... Porque Não, quem é agrava é o reclamante. Julguei Agravante procedente a é reclamação. Neide Caríquio. Julguei improcedente a Acredora. reclamação. A credora... É uma das credoras. Porque na ADIM 1662, que cabe o sequestro na preterição. Né? E Nesse ela caso, alega não houve preterição de ordens dos tribunais diversos. Matéria não apreciada, né? Há alguma divergência? Não. O tribunal, portanto, à unanimidade, negou o provimento ao agravo regimental nos termos do voto do relator. Sendo o relator ministro Carlos Brito, chama a julgamento o mandado de segurança 25064, impetrante Wilson Rezende, e impetrado o relator do pedido de reexame no processo número tal do Tribunal de Contas da União. Respeitado uma decisão sua. Mandado de segurança com pedido liminar contra a decisão do Tribunal de Contas da União. Decisão que, inadmitindo a contagem de tempo ficto quanto a período trabalhado em atividade insalubre, deu pela ilegalidade da concessão da aposentadoria do impetrante. De início, o requerente sustenta haver-se aposentado no exercício da magistratura classista de primeiro grau, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Isto em 11 de dezembro de 1995, e com base na Lei 6.903 de 81, que dispõe sobre a aposentadoria dos juízes temporários da União, versada na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. A seguir, afirma que a vedação legal à contagem de tempo de serviço em dobro ou em outras condições especiais admite ressalva de previsão constitucional. Daí alegar que o inciso 2º do artigo 202 da Constituição alberga a sua pretensão, ao admitir a aposentadoria em tempo inferior a 35 anos de trabalho para o homem e 30 anos para a mulher, se o trabalho é daqueles submetidos a condições especiais de prejuízo à saúde ou à integridade física definidas em lei. De outra parte, argumenta o demandante que é de admitir-se o mapa de contagem elaborado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, que indica o tempo de serviço prestado por ele em 25 anos, 7 meses e 4 dias. Por fim, aduz que a decisão denegatória do registro de sua aposentadoria vulnerou o direito adquirido e a coisa julgada, visto que fundada na súmula 245 do Tribunal de Contas da União, cuja publicação se deu em 25 de fevereiro de 1998, quase 3 anos após a concessão do benefício. Diante disso, o peticionário requer a concessão de medida liminar com vistas ao restabelecimento dos proventos e, no mérito, seja o RIT julgado procedente, determinando-se o registro do benefício pelo Tribunal de Contas da União. Anoto agora que o pedido de justiça gratuita foi deferido às folhas 33. Na sequência, indeferi o pedido de medida liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora, a qual respondeu nos seguintes termos. A. Até 13 de outubro de 1996, a aposentadoria dos juízes classistas era regulada pela Lei 6.903, de 81, que proibia expressamente, em seu artigo 5º, a contagem de tempo de serviço em dobro ou em outras condições especiais. B. Sendo a aposentadoria em causa espécie do gênero estatutário, o inciso 5º do artigo 103 da Lei 8.112 refere-se a tempo de serviço efetivamente prestado e não meramente presumido. O inciso C.
O inciso 2º do artigo 202 da Constituição Federal, invocado pelo impetrante, trata da concessão de aposentadoria no regime geral de previdência social, não se aplicando às aposentadorias de natureza estatutária, que são regidas por normas específicas. D. Não é invocável, no caso, a garantia constitucional do inciso 36 do artigo 5º, pois a súmula da jurisprudência do Tribunal de Contas consubstancia teses, soluções, precedentes e entendimentos adotados reiteradamente pela Corte, não se tratando, pois, de lei em sentido formal ou material, constitucionalmente impedida de violar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito ou a coisa julgada. Encaminhados os autos à Procuradoria-Geral da República, o parecer do então Procurador-Geral, professor Cláudio Fonteles, foi pelo indeferimento do mandamos. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. O voto. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região concedeu, em dezembro de 1995, aposentadoria voluntária ao impetrante no cargo de juiz classista de 1º grau. Tal benefício foi deferido com proventos proporcionais, a partir do mapa do tempo de serviço fornecido pelo INSS, no qual se percebe a contagem ficta do período em que se deu o exercício de atividade insalubre. De fato, conforme noticia o acórdão, os períodos de 2 de 1 de 79 a 2 de 7 de 79 e 17 de 7 de 79 a 17 de 11 de 90 foram calculados com acréscimo de 40%, ou seja, foi utilizado o índice de 1,40 para a conversão de serviço insalubre em atividade comum. Assim, caso a contagem do tempo se fizesse sem a aplicação do índice de conversão, o demandante contaria apenas com 25 anos e 8 dias de serviços prestados, insuficientes, portanto, para a inativação nos termos da Lei 6.903, de 30 de abril de 81. Cabe, neste lanço, abrir um parêntese para notar que, apesar de a Lei 6.903, de 81, ser anterior à Constituição de 88, entende este Supremo que ela foi recebida pela ordem constitucional vigente. ADIM 1878, relator ministro Mauro Galvão. Desse modo, nota-se que o diploma legal atende ao disposto no parágrafo 2º do artigo 40 da Magna Carta, com a redação anterior à emenda número 20. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. Presente esse esclarecimento, entendo que referido instrumento normativo se aplica integralmente ao presente caso, nos termos do verbete 359 da súmula do Supremo Tribunal Federal, verbis. Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar ou o servidor civil reunir os requisitos necessários, inclusive a apresentação do requerimento, quando a inatividade for voluntária. Fecho aspas. É que a aposentadoria do demandante se deu em 95, antes, portanto, da entrada em vigor da medida provisória 1523 de 96, posteriormente convertida na Lei 9258, de 10 de 12 de 97, a qual determinou a filiação obrigatória dos juízes classistas ao regime geral de previdência social. Pois bem, quanto ao prefalado diploma legislativo, observe que ele estabeleceu regime especialmente destinado a reger a aposentadoria dos magistrados classistas, regime esse impeditivo da contagem em dobro ou em outras condições especiais do tempo de serviço para a concessão da aposentadoria voluntária aos servidores temporários. Bem vistas as coisas, percebe-se que a lógica da mencionada interdição decorre da necessidade de tratamento diferenciado em razão da existência de um direito à aposentadoria sob o regime estatutário para servidores cujo vínculo com a administração pública é temporário. Tanto é assim que foi editada a medida provisória 1523/96, dando conta desse direito, excluindo os servidores classistas do regime estatutário e determinando sua filiação obrigatória ao regime geral da Previdência Social. Vê-se que, nos termos do regime legal aplicável, o impetrante somente teria direito à aposentadoria estatutária se implementasse os requisitos exigidos, ou seja, caso houvesse completado os necessários 30 anos de serviço, contados de maneira singela ou ordinária. De outra parte, devo dizer que falta base jurídica à tese de que seria admissível a contagem de tempo em dobro à luz do inciso 2º do artigo 202 da Carta Federal. É que o dispositivo invocado se refere às aposentadorias concedidas sob o regime geral da Previdência Social, inserido no título 8º da Ordem Social, etc.
Já no que toca ao regime das aposentadorias estatutárias, este figura no título de número 3 da Organização do Estado, capítulo 7º da Administração Pública, seção de número 2 dos servidores públicos. Finalmente, no tocante ao argumento da violação a direito adquirido em face da aplicação do verbete 245 da súmula do Tribunal de Contas da União, também não assiste razão ao demandante. Como sabido, a súmula é a consolidação da jurisprudência dos tribunais, cumprindo função meramente orientadora ou informativa para julgados futuros, mas sem força vinculante. Não é de ser considerada diploma legislativo, nos termos invocados pelo autor, pelo que não é de se admitir que a aplicação das teses nelas consubstanciadas se torne um imperativo tutelar dessa ou daquela situação jurídica do tipo ativo. Com efeito, dispõe a Constituição de 1988, artigo 5º, 36, que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Restando claro, penso que a palavra lei é significativa de direito-lei ou espécie normativa que se elabora segundo o processo legislativo que se lê no artigo 59 da Constituição Federal. Nada tem a ver com decisões ou súmulas dos órgãos do Poder Judiciário, nem dos tribunais de contas, as quais, além de não serem leis em sentido formal, não obrigam nem mesmo os próprios tribunais de que provenham. Sem destoar desse entendimento, o parecer ministerial público sobreveio nos seguintes termos. Aspas, o pleito não merece prosperar, consoante será demonstrado. Nesse diapasão, a interpretação da norma de regência, qual seja a Lei 6.903, de 30 de 4 de 81, é suficiente. Confira-se os seus artigos 2º, 4º e 5º. O juiz temporário será aposentado. Número 3, voluntariamente, após 30 anos de serviço, computado o tempo de atividade remunerada abrangida pela Previdência Social Urbana e observado o disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 4º. Nas hipóteses previstas no artigo 2º, incisos 2 e 3, a aposentadoria somente será concedida se o juiz temporário, ao implementar a condição, estiver no exercício da magistratura e contar pelo menos 5 anos contínuos ou não de efetivo exercício no cargo, ou não estando, o houver exercido por mais de 10 anos contínuos. Artigo 5º. Para os efeitos desta lei, o tempo de serviço ou de atividade será computado, conforme o caso, de acordo com a legislação relativa aos servidores públicos civis da União ou com a dos segurados pela Previdência Social Urbana, observadas as seguintes normas. E essa que me parece a decisiva. Número 1. Não será admitida a contagem de serviço em dobro ou em outras condições especiais, ressalvados os casos previstos na Constituição. Tal situação somente foi alterada pela medida provisória 1523, de 96, posteriormente convertida na Lei 9528, de dezembro de 97, que determinou aos juízes classistas a filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. Os juízes classistas, portanto, tinham direito, no sistema anterior, à aposentadoria estatutária, caso houvessem preenchido seus requisitos, de acordo com o verbete 359 da súmula da jurisprudência dessa colenda corte. Não é o caso do impetrante, porém. A vedação expressa contida no inciso 1 do artigo 5º da Lei 6.969/03 de 81 impede seja acolhida a pretensão do impetrante. Deveras, com a exclusão do período de tempo acrescido de modo ficto, o impetrante não completaria os necessários 30 anos de serviço para aposentar-se voluntariamente. Assim, os pleitos do impetrante não estão a merecer acolhida, devendo ser mantidos os termos do acordo 1488, TCU, segunda Câmara, fecho aspas. Senhora Presidente, nessa contextura, denego a segurança, mantendo os termos do acordo 1488/2003, TCU, segunda Câmara. É como voto. Eminente relator, denega a segurança. Como vota o ministro Eros Grau? Acompanha. Ministro Joaquim. Ministro César Peluso. Ministro Gilmar. Ministro Marco Aurélio. Ministro Celso. Ministro Sepúlveda. Tribunal, à unanimidade, denegou o mandado de segurança nos termos do voto do relator. Também da relatoria do ministro Carlos Brito, o mandado de segurança 25.116 é impetrante Edson de Almeida Miguel Relvas, impetrado presidente da primeira Câmara do Tribunal de Contas da União,
Esse é O um relator pouco do amplo. processo número tal Esse da é um primeira pouquinho amplo. Câmara do Tribunal de Contas da União e o subprocurador-geral da primeira Câmara do mesmo tribunal. Com a palavra, Sua Excelência. Muito bem. Essa questão é um pouco mais delicada. Trata-se de aplicar o princípio do contraditório da ampla defesa às decisões do Tribunal de Contas, sobretudo em matéria de registro de aposentadoria, pensões, reforma, quando o tribunal extrapola o prazo dos 5 anos e sem oferecer à parte. Quanto ao registro, Quanto ao registro, nós já afastamos, temos jurisprudência afastando. eu vou fazer a citação, vou citar um voto do ministro Gilmar Mendes, estou apenas antecipando que se trata de um caso mais delicado isso. Mandado de segurança. Vossa Excelência vai sustentar a aplicação dos 5 anos? Não, eu vou entender que se o Tribunal de Contas não decidir no prazo dos 5 anos... Vamos ler. Vamos ouvir o voto. Trata-se... Não vamos antecipar. Trata-se de mandado de segurança aparelhado com pedido de liminar. Segurança manejada contra a decisão do Tribunal de Contas da União, que julgou ilegal o ato de aposentadoria do impetrante. De início, sustento o demandante, que em 1º de abril de 70, foi contratado pela Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do Instituto Brasileiro de Ciências e Estatísticas, IBGE, para exercer a função de professor assistente. Contrato, no entanto, que só veio a ser formalizado em 1º de 8 de 73, com a assinatura da Carteira de Trabalho e Previdência Social do impetrante, data a partir da qual passou ele a ocupar o cargo de professor adjunto e, por decisão do diretor administrativo do IBGE, teve reconhecido para todos os fins e efeitos os períodos, e vem os períodos, 1º de 4 de 70, etc., etc. O autor averba que, em outubro de 88, já contando tempo de serviço suficiente, requereu aposentadoria especial de professor, pretensão que foi acolhida pela Fundação IBGE, mediante a expedição de portaria, publicada no Diário Oficial, etc. Pois bem, por força de um acórdão de número tal, de 2004, o Egrégio Tribunal de Contas da União julgou ilegal a concessão da aposentadoria do impetrante. Isto por entender indevido o cômputo de serviço prestado sem contrato formal e sem o recolhimento das contribuições previdenciárias. Daí a apresentação de segurança, baseada em que, a Corte de Contas acompanhou de forma simplista o parecer exarado pelo controle interno, noticiador do sobredito fato da não comprovação de recolhimento das contribuições previdenciárias. B, o agente subscritor do parecer de controle interno deixou de propor diligência para comprovar a veracidade ou não da ausência de tal recolhimento contributivo previdenciário. E C, não foi observada a garantia do devido processo legal à falta de oportunidade para o exercício do contraditório e da ampla defesa. Assim fundamentada sua contradita ao TCU, o demandante requereu liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão de contas, de sorte a voltar a receber os proventos com que se inativou. Alternativamente, pediu a formal audiência do IBGE para que este se pronunciasse quanto ao recolhimento ou não das multicitadas contribuições previdenciárias. Já no tocante ao mérito da causa, pugnou pela confirmação do provimento liminar na perspectiva da anulação do decisório atacado. Prossigo para averbar quem indeferia a medida liminar e solicitei informações à autoridade apontada como coatora. Esta se pronunciou nos termos da seguinte ementa: mandado de segurança com pedido de liminar, contra termos do acórdão TCU, Primeira Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria do senhor Edson de Almeida Miguel Relvas, na Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, diante da impossibilidade de cômputo de tempo de prestação de serviço em caráter eventual, sem vínculo empregatício e sem comprovação de recolhimento das contribuições previdenciárias para fim de concessão de aposentadoria especial de professor, negando registro ao ato e determinando ao órgão de origem que suspendesse o pagamento dos proventos, dispensando a devolução dos valores recebidos de boa-fé. Carência da ação, dada a ausência de direito líquido e certo e de arbitrariedade ou ilegalidade por parte do TCU e ante a falta de prova pré-constituída suficiente para comprovar a implementação dos requisitos necessários à aposentação.
e legitimidade passiva do TCU quanto ao pedido do impetrante para que se determine a comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias, atribuição esta do IBGE, devendo o processo ser extinto sem julgamento de mérito nos termos do artigo tal do CPC. No mérito, inexistência de direito do impetrante de computar para fins de aposentadoria tempo em que supostamente prestou serviço ao IBGE em caráter eventual, ante a falta de vínculo empregatício entre o trabalhador e o ente público. Ainda mais para fim de aposentadoria especial de professor, em que é necessária a prestação de serviço exclusivamente na atividade de magistério, consoante entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. A não realização de diligência por parte do controle interno não vicia o julgamento do TCU pela ilegalidade do ato de aposentação do impetrante, ainda mais quando as informações que seriam prestadas pelo IBGE não teriam o condão de justificar a irregularidade cometida, bem como pelo fato de que o não chamamento ao processo de servidor de órgão destinatário de determinação proferida pelo TCU não configura violação ao contraditório e à ampla defesa. Não cabimento da liminar ante a ausência do fumus boniuris e do periculo in mora. Denegação da segurança ante a falta de requisitos para ingresso do rete e pela ilegitimidade passiva do TCU quanto a um dos pedidos. Há a falta de amparo legal para a contagem do tempo de prestação de serviço em caráter eventual para fim de aposentadoria de professor e ante a inexistência de ofensa ao devido processo legal em caso. A seu turno, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do presente rito e, no mérito, pela respectiva denegação. É o relatório. O voto de Vossa Excelência. Senhora Presidente, debruço-me de saída sobre a alegação preliminar de ilegitimidade passiva. Ao fazê-lo, verifico não assistir razão ao Tribunal de Contas da União. Porquanto da leitura da exordial, infere-se que o impetrante se volta mesmo contra o acórdão por ele TCU, publicado no Diário Oficial da União. Não exatamente contra o IBGE, para que este comprove o recolhimento das questionadas contribuições previdenciárias. Igualmente infundada me parece a alegação de carência de ação, por ausência de direito líquido e certo. É que essa preliminar se confunde com o próprio mérito da impetração, para cujo enfrentamento, a verbo, o impetrante juntou farta documentação de apoio à pretensão deduzida. Afastadas as preliminares, eu vou ao mérito. Como anotado, o impetrante pondera que, decorridos mais de 20 anos de reconhecimento administrativo do tempo de serviço que prestou em caráter eventual, e ainda depois de quase 6 anos contínuos de inatividade, isso aqui é o cerne da questão, depois de quase 6 anos contínuos de inatividade, não poderia ver sua aposentação desfeita, sem dispor da oportunidade do contraditório e da ampla defesa. A seu turno, o presidente do Tribunal de Contas da União sustenta a legalidade do ato impugnado e o faz sob o fundamento de que a decisão denegatória do registro da aposentadoria se baseou na impossibilidade do cômputo do tempo de serviço prestado em caráter eventual, sem comprovação de recolhimento previdenciário. Pois bem, começo por lembrar que no julgamento do MS 24/2008, acompanhei a divergência suscitada pelo ministro Gilmar Mendes no acórdão assim emendado. Aspas. Mandado de segurança. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há 20 anos. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Diz o ministro Gilmar Mendes. Âmbito de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume a um simples direito de manifestação no processo. Direito constitucional comparado, pretensão à tutela jurídica, que envolve não o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Os princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a todos os procedimentos administrativos. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. Aplicação do princípio da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente.
poder anulatório sujeito a prazo razoável, necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente, distinção entre atuação administrativa que, unilateralmente, cancela a decisão anterior, incidência da garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo administrativo, princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica, presença de um componente de ética jurídica, aplicação nas relações jurídicas de direito público, mandado de segurança deferido para determinar a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa, fecho aspas. Naquela oportunidade, manifestei minha concordância com o voto do insigne ministro Gilmar Ferreira Mendes, ressaltando que o Tribunal de Contas, ao apreciar a legalidade de um ato concessivo de pensão, aposentadoria ou reforma, não precisa ouvir a parte diretamente interessada, porque a relação jurídica imediatamente travada, nesse momento, é entre o Tribunal de Contas e a administração pública. Relação tipicamente endo-administrativa, portanto. No segundo momento, porém, com o julgamento da legalidade daquele primeiro ato administrativo de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, aí o que se tem já é o perfazimento do ato jurídico complexo em que os três institutos consistem, aposentadoria, reforma, pensão. Fixadas assim as balizas jurídicas iniciais, torna o caso concreto. Relatado pelo ministro Gilmar Mendes. Deixa eu ver. 24/2008. Obrigado. Foi Ellen? Foi. A ministra Ellen foi a relatora. Mas E fiquei vencida, relator para o acordo do ministro Perfeito. Gilmar. Está certo. Consoante relatado, o presente mandado de segurança foi manejado contra ato do Tribunal de Contas, que negou registro à aposentadoria do impetrante. Cuida-se, então, de relação jurídica imediatamente travada entre a Corte de Contas e a administração pública. Todavia, impressiona-me o fato de a recusa do registro da inatividade ocorrer depois de passados quase 6 anos da sua unilateral concessão administrativa. Isso. Ele era do IBGE, eu acho. Fato que está a exigir, penso, uma análise jurídica mais detida. É que, no caso, o gozo da aposentadoria por um lapso prolongado de tempo confere um tônus de estabilidade ao ato sindicado pelo TCU, ensejando questionamento acerca da incidência dos princípios da segurança jurídica e da lealdade. O ministro Gilmar Mendes, às expressas, falou da lealdade. Que outros designam por proteção da confiança dos administrados. Né? Tanto faz dizer lealdade como proteção da confiança. Acho que a doutrina alemã diz proteção da confiança. Sobre o assunto, cabe invocar o testemunho intelectual de Joaquim Gomes Canotilho, para quem, aspas, estes dois princípios, segurança jurídica e proteção da confiança, andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica. Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexionada, o português prefere dizer conexionada, com elementos objetivos da ordem jurídica, garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito, enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos. E prossegue o mestre português. A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo, fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos do poder. 2. De forma que, em relação a eles, o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios atos. Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante qualquer ato de qualquer poder, legislativo, executivo e judicial. Fecho aspas. Prossigo, senhora presidente. Também nessa vertente, embora a propósito do direito francês,
cito o estudo do mestre gaúcho Almiro do Couto e Silva, já referido pelo ministro Gilmar Mendes no acordo mencionado. Aspas. Bem mais simples apresenta-se a solução dos conflitos entre os princípios da legalidade da administração pública e o da segurança jurídica no direito francês. Desde o famoso Affaire Dame Cachet, de 1923, fixou o Conselho de Estado um entendimento, logo reafirmado pelos Affaires Valois e Gros de Belair, ambos de 1923, e pelo Affaire Dame Inglis, de 1925, de que, de uma parte, a revogação dos atos administrativos não cabia quando existissem direitos subjetivos deles provenientes, e, de outra, de que os atos maculados de anuidade só poderiam ter seu anulamento decretado pela administração pública no prazo de 2 meses, que era o mesmo prazo concedido aos particulares para postular, em recurso contencioso de anulação, a invalidade dos atos administrativos. O Rio, comentando essas decisões, as aplaude entusiasticamente, indagando: mas será que o poder de desfazimento ou de anulação da administração poderá exercer-se indefinidamente e em qualquer época? Será que jamais as situações criadas por decisões desse gênero não se tornarão estáveis? Quantos perigos para a segurança das relações sociais encerram essas possibilidades indefinidas de revogação? E, de outra parte, que incoerência numa construção jurídica que abre aos terceiros interessados, para os recursos contenciosos de anulação, um breve prazo de 2 meses e que deixaria à administração a possibilidade de decretar anulação de ofício da mesma decisão sem lhe impor nenhum prazo. E conclui: assim, todas as nulidades jurídicas das decisões administrativas se acharão rapidamente cobertas, seja com relação aos recursos contenciosos, seja com relação às anulações administrativas. Uma atmosfera de estabilidade estender-se-á sobre as situações criadas administrativamente. La jurisprudence administrative, etc., etc., Paris, Couto e Silva, os princípios da legalidade da administração e tudo mais. Senhora Presidente, em caso, a partir da decisão formal do IBGE, Autarquia Federal, o impetrante passou a gozar de sua aposentadoria e o fez ao longo de 5 anos e 8 meses. Entretanto, após esse período, a Corte de Contas determinou a suspensão do pagamento dos proventos do servidor e o retorno deste à atividade, ao fundamento do não preenchimento dos requisitos legais para a percepção do benefício. Tudo inaudito altera parte. Pois bem, considerando o status constitucional do direito à segurança jurídica, artigo 5º, cabeça, segurança jurídica, projeção objetiva do princípio da dignidade da pessoa humana e elemento conceitual do Estado de Direito, tanto quanto levando em linha de consideração a lealdade como um dos conteúdos do princípio da moralidade administrativa, não há negar que a lealdade seja um dos conteúdos do princípio da moralidade, faz-se imperioso o reconhecimento de que certas situações jurídicas subjetivas, o reconhecimento de certas situações jurídicas subjetivas em face do poder público, mormente quando tais situações se formalizam por ato de qualquer das instâncias administrativas desse poder, como se dá com o ato formal de uma determinada aposentadoria. Em situações que tais, é certo que o ato formal de aposentação é de natureza complexa, por exigir a coparticipação, igualmente formal, de um Tribunal de Contas. Mas não é menos certo que a manifestação desse órgão constitucional de controle externo há de se formalizar em tempo que não desborde das pautas elementares da razoabilidade, ou que não incida na pecha da abusividade. Todo direito positivo é permeado por essa preocupação com o tempo enquanto figura jurídica, para que sua prolongada passagem em aberto não opere como fator de séria instabilidade intersubjetiva ou mesmo intergrupal. Quero dizer, a definição jurídica das relações interpessoais ou mesmo coletivas não pode se perder no infinito.
não pode descambar para o temporalmente infindável. E a própria Constituição de 1988 dá conta de institutos que têm, no perfazimento de um certo lapso temporal, a sua própria razão de ser. É o caso dos institutos da prescrição e da decadência. É o caso dos institutos da prescrição e da decadência, a marcar explícita presença em dispositivos como estes, dispositivos constitucionais. Artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. 29, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Artigo 37, parágrafo 5º, a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados, etc. Artigo 53, os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 5º, a sustação do prazo suspende a prescrição a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Artigo 146, cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Mais recentemente, por efeito da emenda número 45, número 4, a Constituição Federal passou a albergar explicitamente o direito à razoável duração do processo, inclusive de natureza administrativa, conforme a seguinte dicção. Artigo 5º, 78, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Fecho aspas. Sem dúvida que determinadas pautas temporais são, em si mesmas, um tão relevante aspecto da vida que chega a merecer direto tratamento constitucional, importando aqui saber se não existe uma espécie de tempo médio que resume em si, objetivamente, o desejado critério da razoabilidade. Ora bem, na busca desse tempo médio, pontuo que é do mesmo Almiro do Couto e Silva esta ponderação. Aspas, cremos que, desde a vigência da Lei de Ação Popular, o prazo prescricional das pretensões invalidantes da administração pública, no que concerne a seus atos administrativos, é de 5 anos. Fecho aspas, cito a obra. É dizer, partindo do fundamento de que a pretensão anulatória de qualquer um do povo, frente aos atos administrativos ilícitos ou danosos, não deve ser diversa daquela do poder público para ver os particulares jungidos a ele, poder público, o renomado autor entende que o parágrafo 3º do artigo 6º da Lei 4.717/65 é de ser interpretado à luz dessa ponderação. Daí arrematar, aspas, o prazo de 5 anos, que é o prazo prescricional previsto na Lei de Ação Popular, seria, no meu entender, razoável e adequado para que se operasse a sanação da invalidade e, por consequência, a preclusão ou decadência do direito e da pretensão de invalidar, salvo nos casos de má-fé dos interessados. A mesma obra com esse sintomático título. Aliás, essa obra já tem esse sintomático título. Prescrição quinquenária da pretensão anulatória da administração pública com relação a seus atos administrativos. De forma convergente quanto à razoabilidade desse prazo médio dos 5 anos, o Congresso Nacional elaborou a Lei 9.784/99 e nela estatuiu, artigo 54, o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Em nota de rodapé, eu digo, desde 1932, o decreto 20.910, que regula a prescrição quinquenal, dispõe, aí vem aquilo que é conhecido, as dívidas passivas da União, etc., sobre a prescrição em 5 anos. Ademais, essa mesma lei reguladora do processo administrativo federal
teve o mérito de também explicitar o subprincípio da boa-fé como obrigatória pauta de conduta administrativa, a teor do inciso 4º do parágrafo único do artigo 2º, cujo caput também determina a obediência da administração pública, dentre outros, aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e segurança jurídica, verbis. Artigo 2º, a administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, dentre outros, critérios de atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, fecho aspas. Não é só. Também o Código Tributário Nacional, tributário, determina que se extingue em 5 anos o direito de a Fazenda Pública constituir e cobrar judicialmente os créditos fiscais, artigos 173 e 174. Isto, naturalmente, para que o contribuinte não fique sob prolongada incerteza quanto à cobrança dos valores de que o fisco se considera credor. E leio o artigo 173, todos conhecem, também o 174, a ação para a cobrança do crédito tributário, prescreve em 5 anos, etc. Não por coincidência, a Constituição fez desse mesmo lapso dos 5 anos critério de fixidez de efeitos jurídicos entre toda a administração pública brasileira e aqueles seus servidores que, mesmo desconcursados, botei entre aspas, já contassem 5 ou mais anos de contínuo labor, à data em que ela, a Constituição, entrou em vigor. Confira-se, artigo 19. Aí vem aquele lapso de 5 anos que também todos conhecem. Nessa mesma vertente, fez desse emblemático transcurso dos 5 anos ininterruptos um dos pressupostos do chamado uso capião extraordinário, tanto de natureza urbana quanto rural, a teor desta sonora dicção. E ainda ontem o ministro Celso de Mello comigo, nós fizemos a leitura dos artigos 183 e 191, com esse prazo dos 5 anos. Bem vistas as coisas, então, já se percebe que esse referencial dos 5 anos é de ser aplicado aos processos de contas que tenham por objeto o exame de legalidade dos atos concessivos de aposentadorias, reformas e pensões. Isto na acepção de quê? Mas é preciso entender em que eu vou lhe dizer isso. Isto na acepção de quê? Ainda não alcançada a consumação do interregno quinquenal, não é de se convocar os particulares para participar do processo de seu interesse. A relação jurídica prossegue endo-administrativa. Contudo, transcorrido em albis esse período, ou seja, quedando silente a Corte de Contas por todo o lapso quinquenal, tenho como presente o direito líquido e certo do interessado, de o interessado figurar na relação jurídica em causa, para eventual uso das garantias do contraditório e da ampla defesa. Artigo 5º, 55 da Constituição. Em palavras outras, do exame do ordenamento jurídico brasileiro em sua inteireza, é possível concluir pela existência de uma norma. Que norma? Essa que assegura ao interessado o direito líquido e certo de exercitar as garantias do contraditório e da ampla defesa, sempre que o Tribunal de Contas deixar de apreciar a legalidade de um ato de concessão de pensão, aposentadoria ou reforma, fora do multicitado prazo de 5 anos. Isto pela indesmentida proposição de que, por vezes, a norma jurídica se encontra não num particularizado dispositivo, mas no conjunto orgânico de vários deles. É como dizer, aqui e ali, a inteireza de uma norma se desata de dispositivos sediados, ora no mesmo diploma legal, ora em múltiplos diplomas legais, valendo-se o intérprete da utilização do método sistemático em sua mais dilargada dimensão. E aqui eu cito Caularens, numa longa passagem, a falar da extração da norma a partir não de um isolado dispositivo, mas de um conjunto de dispositivos, e também cito Carlos Maximiliano. Como é curtinha a nota de Carlos Maximiliano, eu vou ler. A verdade inteira resulta do contexto, e não de uma parte truncada, quiçá defeituosa, mal redigida. Examine-se a norma na íntegra, e mais ainda, o direito todo referente ao assunto.
Diante dessa ampla moldura, senhora presidente, eu concedo a segurança para anular o acórdão TCU, número tal, tão somente no que se refere ao impetrante e em razão da inobservância das mencionadas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ou seja, para o efeito de que ele seja ouvido no processo. Essa busca do tempo médio dos 5 anos, me parece que se extrai do sistema jurídico brasileiro, a Constituição incluída, e acho que resolve, em concreto, essa perplexidade em que todos nós se encontramos, realçada pelo ministro Gilmar Mendes, quanto a esse prazo permanentemente em aberto de que dispõe o Tribunal de Contas para se pronunciar em matéria de aposentadoria, reforma e pensão. É como voto. Ministro Joaquim, como vota, Vossa Excelência? Acompanho. Ministro César Peluso. Talvez, senhor presidente, também acho que, além de todos os princípios invocados e todas essas razões, acho que, quando menos, a hipótese é análoga da anulação dos atos administrativos. No mínimo, deve receber um tratamento analógico dos atos administrativos quando desses atos decorram efeitos favoráveis ao administrado. No caso, isto é, passaram mais de 5 anos, 6 anos. Em 98, a comunicação do acordo é de 2004. Quer dizer, é um ato que, para quem não é versado em ciência jurídica, dá toda a aparência de legalidade, provindo da administração, embora sujeito à confirmação ou a registro pelo Tribunal de Contas, é surpreendido, etc. Dá para fazer o curso de direito. Dá para fazer o curso de direito para descobrir depois disso que ele poderia ser surpreendido. Aliás, eu estou invocando, além do precedente do ministro Gilmar Mendes, que foi o relator designado para o acordo, um do qual eu fui relator, que foi do mandado de segurança 24.927 de Roraima, que não era caso de aposentadoria, mas era caso de pensão. E o plenário concedeu. Aquele caso em que houve, havia uma imputação, que a mulher estava recebendo lá há muitos anos. Sim, aí houve acusação de fraude. Pois é. O que eu pergunto é de que vai se defender o aposentado provisoriamente, se o único ato existente é a seu favor. Do que ele vai se defender? Sim, da alegação de que a contagem de tempo de serviço está errada. Mas isso não existia. Da passagem do tempo, aí seria admitirmos uma decadência intercorrente em ato complexo. Ele não chega a fazer isso, ele está só abrindo o direito de defesa. Não, abrindo o direito de defesa, quando o Tribunal de Contas percebe ou acha que há uma irregularidade qualquer na contagem, diz que essa contagem está errada e permite que ele se manifeste sobre isso. Só está dizendo que está criando uma condição de admissibilidade para a decisão do TCU quando ultrapassar os 5 anos. É isso. Mas criando sem lei que a preveja e contrariando, porque o precedente mencionado do ministro Gilmar Mendes, né, envolveu, no caso, registro, ato aperfeiçoado. Né? Aí sim, muito se apontava, inclusive, fraude. Né? Agora, nesse caso, não. Nesse caso, o que é que nós temos? Acabamos por criar, né, um prazo para o Tribunal de Contas da União decidir registrar ou não a aposentadoria sem audição e, a partir da passagem dos 5 anos, ele ter que chamar o beneficiário daquele ato precário e efêmero da cadeia do grande todo, que é o ato complexo, para se defender? Sim, é isso mesmo. Por que 5 anos? É isso mesmo. Porque, analogicamente, eu até me reservo nem fazer exigência de 5 anos. Eu dependo do caso concreto em que haja uma situação estabilizada, examino caso por caso. Mas, neste caso aqui, ministro, eu acho razoável que se invoquem normas analógicas para situações que têm afinidade. Os inúmeros processos, porque nós não estamos na Suíça, existentes no Tribunal de Contas da União. Mas, né? se tivesse na Suíça, ministro, eu até deixava mais de 10 anos. As pessoas iam viver muito bem.
O que eu creio é que nós não podemos simplesmente O problema é que legislar não e na Suíça estabelecer parâmetros, né, que não são os parâmetros, né, ditados pelo ordenamento jurídico quanto à obrigação do TCU. Nós estamos diante de uma situação concreta e eu fui relator de inúmeros processos e o tribunal proclamou, né, que não haveria necessidade do contraditório, em que realmente se implementou a aposentadoria, mas se implementou aperfeiçoando-se um ato em si? Não, porque seria o primeiro da cadeia do grande todo, que é o ato complexo. E aí houve realmente a passagem de 6 anos. E controle judicial. E o controle judicial, né? Houve a passagem realmente dos 6 anos sem exame pelo Tribunal de Contas da União. Quando o Tribunal de Contas da União procedeu a esse exame, o foi para glosar aquele ato primeiro. Então, o ato complexo não se perfez, sob o ângulo dos interesses do servidor. Indaga-se, só pela passagem nós vamos expandir o que se contém na Constituição Federal, no que exige a figura do acusado para ter-se a observância do contraditório, né? Não é apenas Nós não é acusado. Não precisa haver acusação Pode não haver nenhuma. um parecer Erro, contrário erro. e o tribunal... Erro decidiu até não mesmo registrar. do órgão de origem. Aí nós temos o envolvimento da administração pública. Ministro, Mendes o vai que nós pedir vista. temos é uma É uma distinção guinada, puramente é uma jurídica e guinada. dogmática entre atos sujeitos à condição resolutiva e outra. Mas isso do ponto de vista da vida humana, que é o que está em jogo, o sujeito se a pessoa de aposentou, início- está recebendo os a proventos, pessoa ele está de início convicto sabe. de que a aposentadoria dele é definitiva. Não está convicto ele porque toma ele não decisões pode ignorar importantes no que o projeto de vida dele. aperfeiçoamento da Depois de 6, aposentadoria 8, 10 depende anos, do pro- veio a administração e depende do disse, pronunciamento não, a sua do aposentadoria não Tribunal vale, de União. você tem que Ele refazer não toda a está sua vida e convicto. voltar a trabalhar. Ele não está Sem ser convicto, ouvido. ao contrário, eu presumo que normalmente ocorre. Ele é sabedor de que aqueles proventos fixados, aquele ato inicial, ministro, é um Vossa ato Excelência- que não se aperfeiçoa Vossa por Excelência si é mesmo. otimista, Depende é do otimista. pronunciamento do Tribunal de Contas da União. Fora isso, A é experiência mostra que as pessoas que se reiterados aposentam nem pronunciamentos do sabem, próprio nem Supremo a sabem que o ato respeito, fica sujeito a e registro do Tribunal de criasse- Contas. E criasse Nem critérios e sabe. condições Imagina que escapam saiu o ao ato que ele está ordenamento aposentado jurídico. e que está tudo certo. Senhora presidente, nós já até recentemente discutimos essa questão aqui. Eu fiz até um distinguish num caso em que inicialmente concederia um mandado de segurança, mas depois revi porque se tratava de um caso em que o Tribunal de Contas confirmara o registro, mas depois se verificara o recurso. Também ainda temos... Aí se aplica todo Houve o problema aperfeiçoamento. da anulação dos atos administrativos, que nem era preciso tanto brilho. O ministro Black Pinto faz 40 anos. Já havia estabelecido esse prazo de 5 anos para a anulação, a autotutela administrativa. Agora, isso em matéria do registro do Tribunal de Contas, eu estou disposto a ouvir todos os argumentos. Agora, é uma revolução. É por isso que veja. eu estou fascinado com a proposta do ministro Brito. Todavia, eu gostaria de poder analisar as consequências que isto vai produzir, até mesmo analisar, porque eu já tive a oportunidade, creio que, de um desses julgamentos, verificar que alguma homologação ocorreu depois de 15 anos. E o ministro Pertence, aqui da bancada, brincava dizendo, daqui a pouco vamos ter dificuldade de prover recurso extraordinário Exato. com Eu essa acho que, mesma... a partir daí, é uma emenda que eu tenho. Assim, Agora, de fato, isso gera... No tribunal há mais não de 5 vamos anos. esquecer que, neste caso... Não dá específico, para reformar. não se trata apenas da reforma dos proventos, do quanto dos proventos, está se dizendo que ele foi mal aposentado e que ele deve retornar ao serviço. Portanto, são medidas, de fato, muito drásticas. Agora, eu vou pedir vista. Mudou a vida dele, ele pode porque, nem... com as vênias... Até porque eu me louvei muito no voto de Vossa Excelência. Ele já se beneficiou esse tempo todo recebendo proventos sem a prestação, logicamente, dos serviços. Bem, eu vou, então, proclamar o resultado parcial. O eminente relator, pois não. Joaquim, aguarda.
Após o voto do relator, ministro Carlos Brito, que concedia o mandado de segurança, foi ele acompanhado pelo ministro César Peluso. Pediu vista o ministro Gilmar Mendes, aguardam os demais. O ministro Joaquim prefere aguardar o voto de Vossa Excelência. Tomou? O que nós podemos julgar? Tem alguma coisa pequena? Fora de pauta, eu chamo a julgamento, sendo relator o ministro Joaquim Barbosa, o agravo regimental, ministro Joaquim, agravo regimental na extradição 1015, agravante Ali Mohamed Ahmad e agravado Governo da República Federal da Alemanha. Senhora presidente, nos autos da PPE 491, reautuada como presente extradição, assim apreciei o pedido da defesa do extraditando, aspas. O extraditando, por meio da petição em referência, alega que o prazo de 90 dias estipulado pela Lei 6.815 foi ultrapassado sem que o país solicitante formalizasse o pedido de extradição, de modo a tornar ilegal a sua prisão. O Ministério da Justiça encaminhou a nota verbal número 429, pela qual o governo da Alemanha formaliza o pedido extradicional do nacional libanês Ali Mohamed Ahmad, ou Ahmed Jesus David Alphonse, ou Ahmad Ali. O extraditando apresentou nova petição, argumentando que, em que pese o encaminhamento do requerimento, urge ressaltar que o mesmo fora protocolizado intempestivamente. Desta arte, em nada pode produzir efeitos para a efetivação de eventual processo de extradição. Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela manutenção do extraditando sob custódia. Decido. Esta Corte já pacificou o entendimento de que a formalização do pedido de extradição prejudica a alegação de excesso de prazo, pois retoma o curso regular do processo extradicional. É o que se verifica do seguinte precedente. Aí são citados vários precedentes. O extraditando interpôs, então, agravo regimental em que reitera o pedido de expedição de alvará de soltura em seu favor, em virtude do descumprimento do prazo para a formalização do pedido extradicional pelo país solicitante. Sustenta que, aspas, melhor sorte não pode assistir ao fundamento de que, com a instauração do pedido extradicional, operou-se a novação do título jurídico, o que legitimaria a prisão, uma vez que tal novação surgirá de manifesta ilegalidade, destarte nula de pleno direito, fecha aspas. Alega, ademais, que é insuficiente a apresentação ao Ministério das Relações Exteriores dos documentos pertinentes à formalização do pedido de extradição, ainda que dentro do prazo, uma vez que tais documentos deveriam, sim, ter sido juntados aos autos no referido prazo. É o relatório, senhora presidente. O voto de Vossa Excelência. O extraditando teve a prisão preventiva decretada em 16 de maio de 2005 e o mandado foi cumprido em 17 de junho de 2005, conforme comunicado do Ministério da Justiça de folha 58. Em 23 de setembro de 2005, o Ministério da Justiça encaminhou a esta Corte a nota verbal número 429, com a formalização do pedido de extradição elaborado pelo governo da Alemanha. Conforme destaquei na decisão agravada, a questão relativa à extrapolação do prazo para a formalização do pedido extradicional pelo país solicitante já se encontra pacificada por esta Corte, no sentido de que a alegação de eventual excesso de prazo é esvaziada com a devida apresentação dos documentos exigidos pela legislação pertinente.
Ressalto uma vez mais que o governo da Alemanha apresentou a mencionada documentação ao Ministério das Relações Exteriores em 30 de agosto de 2005, ou seja, dentro do prazo estipulado de 90 dias, o que demonstra a não ocorrência de irregularidade no procedimento. Cito precedentes e concluo negando provimento ao agravo regimental. O relator nega provimento ao agravo. Indago. A prisão preventiva e superou o prazo, mas já Seguida do está... Na verdade, não superou, não. Houve superação. Nem superação. O Estado requerente formalizou o pedido de extradição junto ao Itamaraty dentro do prazo. Dentro do prazo. Conta Dentro do sobre o prazo. Itamaraty. Apenas o ministro da Justiça que comunicou Com certo posteriormente. atraso. Mas o pedido foi Mas essa formulado. triangulação já era hora de ter acabado. A burocracia que atrapalhou um pouco. O Itamaraty fica aqui do lado. Há divergência? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo nos termos do voto do relator. Senhor ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência é relator do agravo regimental na ação rescisória 1794, agravante Jackson José Bispo da Silva, agravada Caixa Econômica Federal. Eu indago se são idênticos os agravos nas ações rescisórias 1816 e 1842, também Caixa Econômica Federal. Agravantes diversos, mas agravada a Caixa Econômica. Idênticas, né? Vossa Excelência Eu teria que ver, porque liberados Prefere os fazer o processos já há julgamento muito conjunto? tempo, mas, aliás, eu tenho as demais aqui. As situações são idênticas. fazemos o julgamento conjunto. Vou chamar, então. Podemos fazer. Agravo regimental na ação rescisória 1794, agravante Jackson José Bispo da Silva, agravada Caixa Econômica Federal. Agravo regimental na ação rescisória 1816, agravante Ana Maria Barreto Araújo Silva, agravado Caixa Econômica Federal. Agravo regimental na ação rescisória 1842, agravante Normando José dos Santos e outros, e agravada Caixa Econômica Federal. Sempre o relator é o ministro Marco Aurélio, que tem a palavra. Duas emendas sintetizam as matérias envolvidas. A primeira, ação rescisória, violência à literalidade de norma, decisão rescindenda em harmonia com precedentes do plenário. Estando a decisão rescindenda em harmonia com precedentes do plenário, surge manifestamente infundada a articulação de ofensa a texto, considerada a literalidade a texto constitucional. Ação rescisória, negativo de seguimento, atuação do relator, consoante dispõe o artigo 21, parágrafo 1º do Regimento Interno, é a atribuição do relator negar seguimento a pedido, aspas, improcedente, e ainda quando contrariar a jurisprudência predominante do tribunal. Estou desprovendo os agravos. Há alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, negou o provimento aos agravos nos termos do voto do relator. Senhores ministros, 6 horas, encerramos a sessão. Está encerrada a sessão.